E a partir de 2027 teremos um novo governador da direita no Rio Grande do Sul. É o que demonstram as pesquisas. A pesquisa foi feita anteriormente, trouxe o nome de Juliana Brizola muito à frente, até mesmo estranha. Deve ter sido feita em algum bar do DCE da URGS. Mas a pesquisa recentemente divulgada, ontem, aliás, hoje dia 19 de março, trouxe uma realidade que nós já conhecemos. O nome do deputado federal, Tenente Coronel Zuco, está à frente em vários panoramas, o que demonstra que a direita unida é capaz de eleger, sim, o próximo governador do estado. Vamos ver sobre isso. Pesquisa da Paraná Pesquisas traz a seguinte informação. Pesquisa realizada de opinião pública do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Aqui vai trazer toda a informação. Isso aqui foi divulgado, na verdade, hoje de manhã. Não foi ontem, foi hoje de manhã, dia 19 de março. E a pesquisa foi feita entre os dias 12 e 16 de março. Recentemente, né? Foram ouvidos 1.628 eleitores em 65 municípios. Grau de confiança de 95%. Sabemos que a Paraná Pesquisa é uma das melhores aí, hoje em dia, para esse tipo de pesquisa. Ainda bem, né? Porque é difícil aguentar essas pesquisas que estão sendo feitas, né? Vamos lá. Sobre gênero. A maioria, sexo masculino. Eu não gosto de gênero, né? A palavra da ideologia de gênero, mas vamos usar. E feminino, 800... Aliás, a maioria é feminino. A maioria das mulheres foram ouvidas, 52%. Ou 852 entrevistadas. Na faixa etária, a sua grande maioria foi de pessoas com 60 anos ou mais. E após, na seguida, foi de 45 a 59 anos. Escolaridade, a maioria dos que foram ouvidos tem até o ensino médio e depois de nível superior com 455. E a população economicamente ativa, que aqui está escrito como PEA, a maioria deles, então, pessoas que têm trabalho ou estão buscando trabalho, enquanto que quase um terço sem emprego, sem trabalho. Situação eleitoral, então, vamos lá. Aqui a situação envolvendo a pesquisa espontânea. O que é a pesquisa espontânea? A pessoa te interpela por telefone ou pessoalmente e te pergunta: se tu fosse votar em alguém para governador, quem seria? E esses são os números. Primeiro, o mais importante, nós temos um vasto campo para ser explorado. Tem muito tempo pela frente, mais de um ano ainda, 1 ano e meio, quase um ano e 10 meses, para as eleições municipais, aliás, a governador de estado e presidente da república. Senadores, serão 2 esse ano, no próximo ano, e também deputados federais e estaduais. A maioria não sabe ou não opinou. Muito cedo, não quiseram comprar briga para nenhum lado. Ninguém, branco ou nulo, 5%. Eduardo Leite, o atual governador, 12,5%. Eduardo Leite não concorre à reeleição. Há uma possibilidade bem grande dele ir ao Senado, o que preocupa a direita. Mas, na sua grande maioria, o seu pensamento é que ele vá realmente apoiar ou tentar trabalhar para eleger aí a ala da esquerda. O nome que aparece na sequência é o Tenente Coronel Zuco. Tem aparecido e feito um grande trabalho no Congresso Nacional, junto também com a liderança que ocupa agora como a liderança da oposição, e um trabalho frente, agora foi indicado até mesmo pelo Eduardo Bolsonaro, vai estar à frente da Camex. E isso é muito bom. O Zuco começa a aparecer de forma espontânea como um pretenso possível candidato. Sabemos, né? Conversei já com o Bolsonaro sobre isso, que o Bolsonaro, a vontade dele, a ideia dele é que o Zuco vá ao Senado. Mas os números trazem a possibilidade de o Zuco concorrer ao governo do estado. Na sequência, temos Edgar Preto, né, o ex-MST, que ocupou o lugar agora do Paulo Pimenta, depois daquele vexame que o Paulo Pimenta fez aqui no estado, e o Gabriel Souza, atual vice-governador, na sequência. Né? Temos ainda o Onyx Lorenzoni, o Sartori, Juliana Brizola com 0,3% e o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, né, o gaúcho, aí, um grande amigo, Augusto Nardes, também surge, que também é algo que impressiona e assim, surpreende. Não esperava o nome do Nardes de forma espontânea. Paula Mascarenhas, se não me engano, do PSDB, aparece também com 0,1%. Outros nomes somam 1%. Na estimulada, onde aparecem alguns nomes aí que são colocados como possíveis candidatos em 2026, nós temos o seguinte prognóstico. Não sabe, não respondeu, 3%. Nenhum branco ou nulo, 10,7%. Zuco aparece então agora em primeiro lugar, com 27,4%. Juliana Brizola e Edgar Preto praticamente empatados com 21%.
Gabriel Souza, 9,2. Paula Mascarenhas, 4,13. E Augusto Nardes, 2,3. Augusto Nardes não tem partido, tá? É ministro do Tribunal de Contas da União. O que nós verificamos? Que se analisando rapidamente, a gente percebe e nós temos que ter essa preocupação. A esquerda pode sim ter aí um nome para estar à frente do governo de Estado. Se a esquerda se unir em cima da Juliana Brizola, do Edgar Preto, preocupa porque podem sim colocar o próximo governador. A direita tem que se unir também. Esse número do Zucco tem que aumentar. Num segundo turno, se forem esses nomes, o Zucco teria talvez o apoio do Gabriel, do MDB, e do PSDB, que ficaria em cima do muro. Não sei para que lado vai, se vai apoiar ou não o PDT ou o PT aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vai depender muito da conjuntura do nível federal, porque o Eduardo Leite não vai se queimar. Ele é um provável candidato ou à presidência da República ou ao Senado. Vamos ver o que vem pela frente. Na simulada, nós temos aqui alguns dados referentes a idades. Isso é bem bacana, na estimulada, aliás. A maioria dos que votaram no Zucco é masculino, enquanto que a maioria dos que votaram na Juliana Brizola são mulheres. Isso é um dado bem importante, porque as mulheres geralmente preferem votar nas mulheres. A maioria das pessoas ouvidas também aqui tem, então, que votar no Zucco entre 25 e 34. São os mais jovens, digamos assim. Da mesma forma, a Juliana Brizola pegou a fatia dos 45 aos 59 anos. Ensino fundamental, aqui nós temos a grande maioria do que vota no Zucco com um nível superior, e que vota na Juliana Brizola, nós temos aí o ensino fundamental. As pessoas economicamente ativas que votaram no Zucco são maioria, então 29,2% são maioria, são pessoas que trabalham, e que votam na Juliana Brizola são pessoas que não trabalham. Talvez vivem de bolsa e sejam ideologicamente alinhadas com a esquerda. Está nítido isso. Da mesma forma, Edgar Preto, da mesma forma, tem ali 24% para pessoas que não trabalham e 19%, como a Juliana Brizola, para os que trabalham. Para o Legislativo, né, na espontânea para o Senado, não sabe, não opinão, 88%. Olha o campo que temos para enfrentar e conseguir eleger os nossos 2 senadores. Marcel Van Hatten aparece em primeiro com 1,5%, Paulo Paim em segundo, Luiz Carlos Reis, que já está numa certa idade, meu amigo Luiz Carlos Reis, mas tenta concorrer, talvez vai tentar de novo ir ao Senado. A cadeira dele, os 8 anos encerram agora na próxima eleição. Eduardo Leite surge com 0,6%, Paulo Pimenta 0,5%, Onyx Lorenzoni 0,3% e Giovanni Cherini, nosso presidente estadual do PL, com 0,1%, empatados então com Osmar Terra e com o Zucco. Outros nomes citados somam 3,9%. Na estimulada, então, nós teríamos aí os nomes indicados. Temos, então, Eduardo Leite com 43,1%. A grande maioria dos nomes indicados votaria no Eduardo Leite. A Manuela Dávila com 23,2%. Onyx Lorenzoni, 21,3%. Zucco, 17%. Marcel Van Hatten, 17%. Paulo Pimenta, 13%. Luiz Carlos Reis, 12%. Osmar Terra, 6%. Giovanni Cherini, 5,8%. E Márcio Biocchi, do MDB, com 2%. Na estimulada, nós temos a percepção do seguinte. Primeiro, o nosso pensamento era que a probabilidade era que o Marcel Van Hatten ocupasse a cadeira, e uma cadeira já era certa dele, assim como uma cadeira certa da esquerda. O nosso trabalho era para ter as 2 cadeiras, são 2 cadeiras do Senado, as 2 para a direita. A entrada do Eduardo Leite preocupa, porque recebe voto do centro, alinhados também ao centro-direita e alinhados também ao centro-esquerda. Por isso essa votação bem grande, essa indicação bem grande que votariam nele, no Eduardo Leite. Na sequência, Manuela Dávila e depois ali Onyx Lorenzoni, o Zucco, que também está aqui, provavelmente não vai concorrer ao Senado, mas aparece com 17%, e aí sim o Marcel Van Hatten com 17,2%. O que a direita tem que fazer a partir de agora é definir: Zucco vai ao governo ou vai ser o Onyx Lorenzoni? São os 2 nomes prováveis da direita. Se for o Zucco, o Onyx Lorenzoni vai ao Senado. Se for, os outros nomes vão tirar a sua candidatura para apoiar um nome só? Ou vamos deixar com que a esquerda tenha a possibilidade de colocar um e a centro-esquerda outro?
e nós ficaríamos sem as 2 cadeiras. Hoje, o Heinz é o nosso representante que vai perder a cadeira agora no final do ano. Acho que, se eu não me engano, outra cadeira do Edgar Preto, se eu não me engano, não recordo agora a outra, que vai deixar de ter. Então nós temos que parar e pensar na direita que queremos. Qual direita queremos? Qual a representatividade que queremos para a partir de 2026, a partir de 2027 no Senado Federal? Se nós escolhermos o Heinz, os outros nomes tirariam? Se nós escolhermos o Cherini, os outros nomes deixariam de concorrer? Outros nomes seriam possíveis, não estão aqui na lista. O próprio Bolsonaro citou aí com 3 nomes que poderiam concorrer ao Senado, que seriam o Cherini, o Zucco e o Sanderson. Hoje, os 3 são deputados federais. Talvez nós tenhamos aí um deputado federal a menos, então nós vamos ter, e poderemos ter um governador e um senador. Uma troca justa e muito boa. Mas é algo a se pensar e ser trabalhado. As lideranças do PL do Estado, da direita do Estado, do MDB, do PP, do União Brasil, precisam trabalhar em relação aos nomes que vão ser indicados, para não corrermos o risco de querermos as 2 cadeiras e ficarmos sem nenhuma. Precisamos colocar no mínimo uma. Se Eduardo Leite for, a cadeira talvez seja dele, talvez do Marcel Van Hatten, e a outra, de quem será? Precisamos trabalhar para eleger. Aqui, rapidamente, a grande maioria que escolheu o Eduardo Leite é do sexo feminino. E a grande maioria que escolheu o Onyx Lorenzoni do sexo masculino. Assim como também Marcel Van Hatten. A própria Manuela Dávila, assim como o Eduardo Leite, tem grande maioria no lado feminino. Na questão da idade, a maioria dos que votaram no Eduardo Leite tem de 16 a 24. São recentes, são jovens que agora estão pegando a primeira eleição, que estão vivendo esse momento do Eduardo Leite aparecendo toda hora na mídia, fazendo ações midiáticas, e provavelmente por isso escolheram votar nele. Na Manuela Dávila, a maioria são então mulheres de 25, aliás, são mulheres de 25 a 30, pessoas jovens de 25 a 34 anos. E o Onyx Lorenzoni, então, por primeiro nome, juntamente com o Zucco, que aparece na sequência, teria então a grande maioria entre 35 e 59 anos nos dois. Aliás, o Zucco de 25 a 34, tem uma idade um pouco mais jovem. Na avaliação, e aqui está o porquê também do nome do Eduardo Leite como indicado a ser senador, não vai concorrer ao governo de novo, 63% aprovam o governo de Eduardo Leite, contra 32,4%. E aqui nós temos que a grande maioria dos que aprovam, então, são do sexo feminino. E dos que desaprovam são do sexo masculino. Essa pesquisa foi feita pela Paraná Pesquisas e dá um indício, um direcionamento do que tem que ser feito a partir de agora para termos, sim, um governador da direita. E termos também senadores, deputados federais e estaduais alinhados com a direita. Não a centro-direita, mas com a direita, que estão realmente imbuídos em transformar a realidade através de medidas e pautas conservadoras, liberais na economia, mas que trabalhem, sim, os valores que nós julgamos e entendemos como serem corretos. Sem ideologia de gênero, sem bem-vinde na URGS, sem nada que possa macular a imagem nossa de gaúchos que somos. Vamos trabalhar para isso. Temos um tempo muito grande pela frente, mas se não fizermos nada, o tempo vai passar e nós não teremos senador, governador e deputados federais no nível necessário para mudarmos a história do Brasil. Pensa nisso. Com vocês, Cristiano Zarte. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, adicione o sininho e vamos juntos falando sobre a vida e sobre o direito, sobre a política de verdade no nosso município, no nosso estado e na nossa nação. Um grande abraço.